Bom dia, meu povo lindo, como vocês estão? Estão bem nesse domingão maravilhoso? Um tempo assim agradável. Gente, hoje é 1º de março e hoje também é aniversário da minha mãe. Parabéns, mames! E eu quero nesse mês, nós sabemos que dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Tô de visto novo, né? E aí, o que eu quero? Nesse mês, eu vou trazer aqui uma mulher que a Bíblia menciona e a lição que cada mulher nos dá, nos deixou, né? Nesse decorrer dessa nossa vida toda. Sempre nós temos uma mulher que nós gostamos, que nós amamos. Tem umas que a gente fica assim, ai, já pegou um ranço dessa mulher. É bíblico. E então eu quero fazer isso com vocês durante esse mês. Eu vou tentar todos os dias trazer uma mulher, mas se não der tempo por conta do espaço, né, do tempo de vídeo, eu trago a primeira parte e a segunda, tá bom? Tem umas que a gente vai poder falar mais, tem outras que a gente vai ter menos coisas pra gente falar. Não é que a vida delas não sejam importantes, mas é que os relatos, tem algumas que tem bastante história, tem muita história, tem outras que são só uma passagem leve na Bíblia, mas elas são mencionadas. E hoje, para começar, eu vou falar com vocês sobre uma mulher que eu me inspiro e eu amo muito, que ela é a Agar. Onde nós encontramos a história de Agar? A história de Agar, nós vamos encontrar ela lá em Gênesis, capítulo 16, a partir do primeiro versículo até o versículo 16, que vai falar sobre a história dela e como que ela entrou. Lembrando que Agar, ela era uma escrava. Gente, dá para acreditar? A gente fala, né, do povo de Israel que era escravo dos egípcios. E essa Agar era, então, uma egípcia, escrava de Sarai e Abraão. Por que Sarai? Porque até então, e Abrão também. Até então, Deus ainda não havia mudado o nome deles. Então, era Abrão e Sarai. Depois o Senhor muda para Abraão e Sara. Mas isso é história mais para frente, quando a gente chegar em Sara. Mas hoje nós vamos então falar sobre Agar. E há um tema aqui, depois eu vou passar para vocês tudo certinho, de onde eu tirei todas essas informações. Vai falar que ela era rejeitada, mas não abandonada. Viu, mulher? Você pode ser rejeitada, mas você nunca será abandonada. Ai, mas eu tô me sentindo abandonada. Mas existe aquele que está acima de todas as coisas, que está acima de todos os reinos. Esse não te abandona. E a palavra do Senhor vai dizer então que quando Deus fala para Abrão que ele seria pai e seria um pai de grande multidão, Sarai ri. Ela ri. Ela falou assim, jamais, eu sou estéril, como que eu vou dar um filho ao meu marido? Então, o que ela faz? Lembrando que um escravo, naquela época no Oriente, ela tinha que ser leal, tinha que estar ali, ó, carne e unha, era próxima, era aquela serva pessoal e estava junto com a esposa ali e tal. E embora fosse contra a lei de Deus, mas Sarai pega Agar, dá a ela a Abraão, que se deita com ela e ela acaba concebendo, né? Acaba ficando grávida de Abraão. E aí, aquele negócio, né? Abraão já começa o quê? Olha, Sarai, você tem que... A nossa escrava agora tá grávida. Então tem que cuidar um pouco melhor dela. Foi aí onde Sarai ficou muito brava. E sim, Sarai ficou com ciúmes de Agar. Ao ponto dela começar a maltratar Agar. E o que Agar faz? Foge. Ela quer fugir, ela sai de lá. Agora você imagina a situação, uma moça solteira, grávida, esperando então um filho de um homem que havia
recebido uma promessa que seria o pai de uma grande multidão. Então ela sai, e aí lá no versículo 8 do capítulo 16, ela está lá, ela foge aí, ela acaba no versículo 7, ela acaba encontrando, o anjo do Senhor acaba aparecendo para ela. Nesse momento, o anjo do Senhor se revela a Agar. O anjo do Senhor ainda pergunta para ela: o que você está fazendo aqui, moça? Eu imagino, né? Quando a Bíblia se refere ao anjo do Senhor com A maiúsculo, é o próprio Deus que está ali. O próprio Deus se revela a ela e fala para ela assim: olha, da onde você vem? Aí ela fala: olha, eu sou serva de Sarai. E aí ela conta toda a história pro anjo do Senhor, e ali naquela conversa. E então ele fala assim: olha, você concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Isso é lá no versículo 11, capítulo 16, versículo 11. Ele dá uma promessa para ela. Ele fala para ela: olha, você vai ter um filho. E ele também vai fazer parte da promessa, porque ele é filho de Abraão. O seu nome será Ismael. Então, volte. Fica um pouquinho lá. Mas a promessa que eu dei para Abraão vai alcançar Ismael, porque Ismael é filho dele. Como se diz Abraão, Ismael faz a semente de Abraão. Então ele faz parte da promessa. Então Agar volta. E quando volta, então, aí tem todo o restante da gravidez. Aí ela, então, nasce Ismael. Aí quando você vai lá no capítulo 21, quando Isaac já nasceu, Deus já mudou o nome de Sarai e de Abrão, que Isaac nasce, aí terminou o período da amamentação. Isaac, então, tá ali. Ismael já é grande. Mas são irmãos, gente. E mais uma vez, Sara fica indignada com a situação. E ela ainda fala: ó, o filho dessa escrava aí está tirando sarro do meu filho. Eu quero essa mulher fora. Agora você imagina a situação. Ismael já não era mais um bebê no ventre. Ismael já era grande. E Abraão, então, ouvindo tudo aquilo, pega um odre de água e pães, coloca o menino sobre os ombros de Agar e fala para ela: vai, é melhor você ir embora. Naquele momento, imagina só a cabeça, a mente de Agar, mais uma vez de volta ao deserto. Aí lá no capítulo 21 vai dizer assim que quando Agar então sai, quando o Agar vai embora, quando o Agar deixa ali todo aquele conforto, toda aquela situação e vai para o deserto, mais uma vez o anjo do Senhor aparece e ela deixa o menino num canto e ela fala assim: eu vou fugir porque eu não quero ver meu filho morrer. Você sabe qual que é essa situação? Você como mãe, você sabe o que é isso. Seu filho precisar de alguma coisa e você naquele momento você não tem o que oferecer a ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como Deus foi com Agar, aí Deus fala com ela, Deus abre os olhos dela, mostra para ela onde tem água, logo em seguida ela já vê uma cidade e o Senhor fala: vai para lá e eu farei ele prosperar, porque ele é semente de Abraão. E a minha promessa não ficará, não voltará, não morrerá, porque ele é filho da promessa, ele é filho de Abraão, e eu prometi a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão. Então, seu filho alcançará a promessa. Mas o que torna a história de Agar interessante, principalmente para uma mãe solteira, né, ou uma mãe solteira ou uma mãe que estava até então com o pai dos seus filhos e de repente se vê sozinha
só ela e as crianças, lembre-se de uma coisa: Deus continua com você. Deus não te abandonou e não te abandonará. O que deu força a Agar, o que fez com que Agar conseguisse prosseguir, foi entender que o Deus que fez a promessa a Abraão era o Deus que ia cumprir na vida do filho dela a promessa, porque ele era semente de Abraão. E o Senhor não abandonou ela, mesmo ela naquela situação toda desfavorecida, porque ela foi escrava, ela então teve que ser, ela deixou a sua cidade, ela deixou a sua terra, deixou os seus parentes para ser escrava, para se seguir junto com os seus senhores. No meio da caminhada, ela é abandonada pelos seus senhores, ela é rejeitada pelos seus mestres, mas o Senhor não abandonou Agar. Entende a situação? Mesmo que você seja abandonada por muitas pessoas, pelos amigos, pela família, pelo marido, seja por quem for, Deus nunca, jamais te abandonará. E assim como ele foi com Agar, ele também é com você. Fique com essa mensagem e amanhã nós voltamos com mais uma mulher nesse mês de março. Deus te abençoe e lembre-se, Deus está contigo. Ele jamais te abandonará. Deus te abençoe.